Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua cabeça contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém? Eu quero enfatizar aqui o versículo 3. Pode ler comigo. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém? Depois eu quero ler com você também aqui o versículo 25. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém? Essa mensagem o Senhor Espírito Santo de Deus me deu essa manhã. Estava conversando com ele e eu abri nesse salmo e ele disse que essa seria a nossa mensagem de hoje. Aqui eu quis ler todo o salmo, versículo por versículo, os 25, os 28 versículos, porque você está ouvindo uma oração, você está ouvindo uma história. Aqui Asaf está dizendo, contando para Deus e para nós também, porque está registrado, que ele quase se desvia. Um homem cheio do Espírito Santo que escreve vários salmos, foi levantado por Deus, ele vai confessar que ele sente inveja. Ele não sente inveja de quem está cheio do Espírito Santo, não. Ainda assim seria errado, mas pior, ele sente inveja dos arrogantes, dos soberbos, das pessoas que estão prosperando na sua frente. E ele quase desvia os seus pés. Um homem que juntando todos do altar, juntando todo mundo aí da porta, irmão, a intimidade que ele devia ter com Deus, e ele quase se desvia. Juntando toda a nossa intimidade com Deus, não dá a intimidade de Asaf. Um homem que escreveu salmos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tocava no altar de Deus, na casa do Senhor, na época de Davi, na época de Salomão, um homem que
ali rodeado de adoradores. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de alguém que era cheio do Espírito Santo. E ele confessa nesse salmo: eu quase desviei os meus passos. Eu quase saí fora da presença de Deus. Sabe por que ele quase se desvia? Porque ele está olhando para onde ele não tem que olhar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vai deixar vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Ele não estava olhando para o alto, ele parou um tempo de elevar a adoração e a oração ao alto. E agora ele começa a observar a vida daqueles que não servem ao Senhor. Ele começa a observar a vida dos soberbos, aqueles que não têm temor de Deus. Sabe aquelas coisas que às vezes vêm na nossa cabeça? Eu não sei se você pensa isso às vezes, mas eu acho que isso é do ser humano, porque o ser humano, intrinsecamente, todos, irmãos, pode ser o mais beato, todos têm vaidade. Todos. Deus deu a vaidade para todos. Às vezes pensamos que a vaidade é o brinco, é a maquiagem, é a roupa. Não. Vaidade, tudo é vaidade. A panela bonita que a senhora compra, a senhora não veste a roupa bonitona, não coloca maquiagem, mas tem uma panela que ninguém pode mexer. É vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. As pessoas ouvem essa palavra e acham que não são vaidosas. Tudo é vaidade. A roupa bonita e cheirosa que você põe na sua cama, aquele tapete que você não quer deixar ninguém pisar, tudo é vaidade, irmão. Todos nós, de alguma forma, carregamos uma vaidade. E Deus colocou isso no nosso coração. E aí Asaf, ele está olhando. Ele está olhando para a prosperidade de quem não está na casa de Deus. Ele está olhando para os homens que prosperam na caminhada. Ele está passando por aflições, turbações, dias difíceis. E não vê a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Mas ele vê os ímpios prosperando. Essa pessoa faz tudo de errado. Sai com o marido dos outros. Entra na vaga dos outros. Não respeita ninguém, é obstinado. Se acha melhor do que todo mundo, mas está prosperando. E eu estou servindo ao Senhor. Eu estou guardando o meu coração. Eu estou me consagrando. E parece que nada está acontecendo. Meu Deus. Asaf estava com esse sentimento turbado no coração dele. Ele estava assim, quase se desviando, porque ao invés de olhar para Cristo, ao invés de olhar para Deus, ele olha para os demais que estão prosperando à sua volta. Ele está olhando para quem ele não deveria olhar. E nós estamos assim muitas vezes, olhando para quem nós não deveríamos olhar, olhando em todo tempo você está olhando para alguém. Irmã, eu nem tenho saído muito na rua, só que tem aumentado algo que eu creio que é para iniquidade. Não que seja pecado você ter celular, eu tenho celular. Não que seja pecado você buscar informações no telefone, eu busco informações no telefone. Mas a palavra do Senhor diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós estamos pior do que Davi. Davi, quando ele pega com Betseba, ele estava na janela da sua casa, ele estava na sua varanda, e ele vê aquela mulher nua e a deseja. Nós estamos vendo Betseba toda hora, sabe como? No nosso telefone, Instagram, Facebook, rede social, os nossos olhos estão se corrompendo. Mas olha só, essa pessoa está 1 milhão de quilômetros de você, mas já casou, já teve filho, tem casa. Nossa, olha a aparência dele, olha a aparência dela, parece que nem envelheceu, o tempo não passou para ela. E você fica se comparando e querendo jogar para Deus. Deus, mas e a minha vida? Senhor, e a minha casa? Deus, e as minhas férias? Deus, e o meu ministério? Para de se comparar com quem você não tem de se comparar. Meu Deus. A nossa vida, ela é singular para Deus. E Asaf vai escrever sobre isso. Eu estava invejando quem prosperava. E o pior, aquele que prosperava e não tinha temor de Deus no coração deles. Porque parece que essas pessoas prosperam, irmãos, e nada de ruim acontece com elas. Elas só negam impostos. Elas passam na frente dos outros.
Elas matam uns aos outros. Eles matam as pessoas. A mídia está cheia de pessoas assim prosperando. Pessoas e parece que nada acontece com elas. E não é prosperidade normal, prosperidade de trabalhar, suor do rosto, não. Glória a Deus para quem trabalha, sua e ganha. É prosperidade de gente má, gente ruim, gente arrogante que pisa o pobre. Gente que mata em troca disso. Asaf estava observando essas pessoas e vendo elas prosperando à sua volta. E ele se questionava: se eles estão prosperando, mas e eu? Vão é servir a Deus. Vão é se consagrar. Para que eu vou na consagração e me consagrar? Para que eu ando direitinho na presença de Deus? As pessoas prosperam e não precisam de fazer nada disso. Aleluia. As pessoas começam a crescer e elas tiram vantagem uns dos outros. E elas nem sequer servem a Deus. Para que eu sirvo a Deus? Para ser piada? Para ser chacota? Para que eu sirvo a Deus? Você serve ao Senhor porque Ele salvou a sua alma. Aleluia. Você não serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Você serve a Ele por tudo que Ele já fez por você. Amém. E quantos de nós temos guardado dentro de nós, lá no fundinho? Às vezes não está nem tão fundo, está até um pouco raso, mas poxa, Deus bem podia fazer isso. Deus bem podia me dar essa vitória. Por que Ele não faz? Irmãos, tem dias, vamos confessar igual a Asaf, que a gente coloca a cara no chão, desculpa, e fala: Deus, mas até quando? Até quando, Deus? Até quando eu vou ver todo mundo prosperando na minha caminhada, Senhor, e eu não vejo a Tua mão em meu favor? Até quando, Deus, eu vou ver todo mundo recebendo até às vezes o que eu gostaria, mas a minha hora e a minha vez parece que nunca chega? Aleluia. O Senhor está querendo nos dizer que não é por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque o Senhor, Ele é inabalável no seu trono. Ele é santo e Ele é justo. Ele é poderoso. E aí Asaf, no final do salmo, ele vai dizer: eu entendi. Eu entrei nos átrios do Senhor, eu entrei no seu santo templo e Ele me explicou para onde é que vão esses ímpios. Deus não é como a gente, irmãos. Vai chegar um dia onde Ele vai julgar as obras de cada um de nós. Não se importa com quem vai prosperando na sua frente, parece que nada está acontecendo. Ele é juiz. Ele sabe a hora de julgar, Ele sabe a hora de fazer, Ele sabe a hora de parar. Ele é Deus. E ainda que aparentemente diante dos seus olhos Ele não faça justiça, naquele grande dia, como diz no livro de Apocalipse, Ele vai desenrolar os livros e cada um de nós, todos nós iremos receber o nosso pago, sejam por causa de boas obras ou de más obras. Para de olhar para esse plano aqui e comece a se voltar para Deus. Porque, irmão, infelizmente, na terra toda, a terra está contaminada de pecado. Infelizmente, a terra e a maioria dos lugares, se não todos os lugares, estão contaminados com impiedade. Cada vez mais, quando se passar o tempo, vai ser mais difícil ver justiça. Você vai ver cada vez mais injustiças acontecendo, porque a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. Você vai ver guerras, você vai ver coisas terríveis acontecendo e não vai poder fazer nada e aguardar em silêncio até que o Senhor volte e julgue a cada um dos nossos opressores. O Senhor é aquele que tem poder nas suas mãos, Ele tem todo o domínio. Não desvie os seus passos por estar olhando para a direção errada. O olhar de Deus é diferente do nosso olhar, a glória dele é diferente da nossa. A honra que Ele dá é diferente da honra do homem. Espera e confia no Senhor. Aleluia. Não, mas a vida daquela pessoa e ela nem teme a Deus. Deixa. Ela teme a outro Deus, ela serve a outro Deus. E esse próprio Deus vai dar o pago a ela. Você serve ao Senhor. Aleluia. Busque ao Senhor e busque ter temor no seu coração, a sua palavra e a sua presença. E Ele vai dizer: a quem tenho eu no céu, além de ti?
Meu Deus. E não há ninguém na terra, não há alguém na terra a quem eu queira mais que a ti. Aleluia. Asaf começa dizendo: eu quase me desviei porque eu tinha inveja. E no final ele vai reconhecer a soberania de Deus. Ele vai voltar para o lugar da adoração dizendo: mas quem eu tenho no céu além de ti? Aleluia. E não há ninguém na terra a quem eu queira mais que a ti. Ou seja, eu não tenho outra razão de viver a não ser te adorar. Eu não tenho outra razão de viver a não ser dizer para você que tu és digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. Eu não tenho outra razão de viver, então para o Senhor eu entrego todos os anos da minha vida. Aleluia. Vale a pena eu e você renunciarmos aos nossos desejos e vontades para servir a Cristo. Amém. Asaf está se comparando. Quem sabe ele olha para os ímpios e pensa assim: poxa, eu sou um adorador, eu sou de linhagem sacerdotal, eu sou levita, eu sou diferente, Deus me escolheu e Deus me chamou, mas olha a minha vida. Por que que a minha vida ela é assim? Um levita, um adorador, alguém que foi chamado para adorar dentro dos átrios dele. Eu dei toda a minha vida, eu renunciei toda a minha caminhada por amor a ele, e olha o que ele me dá. Zombam de mim, zombam da minha fé, e eu vejo os ímpios que nem adoram, que nem renunciaram sua vida para Deus prosperarem, e eu não prospero. Quem sabe ele está olhando para si, olhando para Deus e pensando: de que adiantou eu renunciar a minha juventude, eu renunciar a minha vida para servir ao Senhor e não prosperar na caminhada? Ele para de olhar para o Senhor, ele para de olhar para aquele que o chamou. Tem uma igreja chamada Laodiceia, e o Senhor vai chamar ela é uma igreja rica. Ela é rica, ela é abastada, mas ela é miserável com Deus. E uma das coisas que o Senhor diz para Laodiceia é: compre vestes, se vista, você está nua. Quantos de nós olhamos lá fora para quem prospera na nossa frente e muitas vezes nos incomodamos, e Deus não está fazendo nada comigo, Deus não está abrindo as portas que eu gostaria, Deus não está multiplicando a minha fazenda. Você está invejando quem é pobre, nu e miserável. A maior riqueza é servir ao Senhor. Aleluia. A maior riqueza está nos seus átrios. A maior riqueza é ter o Senhor como nosso consolador, como nosso refúgio, nossa fortaleza. A maior riqueza é ter um Deus que nos guarda e nos esconde. Não inveje. Quanto mais você inveja, você olha para fora em vez de olhar para dentro. Asaf esqueceu de olhar para dentro. Se um momentinho você pararmos de olhar para dentro de nós e nos examinarmos, a gente tropeça feio. E não interessa o tempo de igreja que você tem. Pode ter 50, 100 anos de igreja. Se você parar de olhar para você, se examinar, você tropeça. E tropeça dentro da casa de Deus. Asaf não saiu da casa. Ele estava dentro da casa de Deus, olhando o que ele não tinha que olhar. Meu Deus. Lembrando, irmãos, que Asaf era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e carregava muitas revelações do Altíssimo. Ele entrava para ministrar, irmãos. Ele era alguém escolhido por Deus. Ele não era qualquer pessoa. Não estou chamando nenhum de vocês de qualquer pessoa, mas entenda aqui a situação: um judeu, alguém que conhece, ele sabe o que é adoração, alguém que tem muita intimidade com Deus. Ele não é qualquer pessoa. Ele está dentro do templo, olhando para fora, dentro do templo com o coração lá fora, dentro do templo com roupa de sacerdote, com cara de levita, com voz de levita, mas o coração cheio de inveja. Eu invejei, eu desejei. E ele vai dizer: eu quase me desviei. Ele poderia até desviar e continuar cantando e tocando, mas desviado,
Quantos de nós estamos cantando, pregando, louvando, fazendo tantas coisas com o nosso coração distante, porque Deus não fez aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse? Deus está falando com a gente, está falando com os irmãos. Asaf era irmão, Asaf era teólogo, Asaf era crente, Asaf era cheio do Espírito Santo. Ele não era qualquer um, irmão. Mas os dias maus vieram para Asaf, como os dias maus vêm para mim, vêm para você. E nos dias maus a nossa fé ela é provada. E nós temos que ter testemunho inabalável. A nossa fé não pode se abalar, independente da adversidade. Você tem que adorar ao Senhor. Aleluia. Um outro ponto que temos que observar. No finalzinho ele vai dizer: mas aí eu entrei no templo. Quando ele voltou a entrar no templo com o coração de criança e de adorador, o Senhor explicou para ele: olha aqui, Asaf, senta aqui. Deixa eu te explicar o que vai acontecer com esses aí que você está invejando. Deixa eu te explicar, Asaf, que em breve vai ter um arrebatamento. E eles serão julgados por suas obras más. E eles serão destinados a um lugar, Asaf, diferente do lugar que está destinado a você, adorador. Aí ele vai dizer: aí eu entrei no templo e eu entendi tudo. Deus vai explicar quando você entra no templo com um coração diferente. Deus vai te explicar quando você entrar no templo sem esse coração enraivado, sem esse coração invejoso. Deus vai te explicar quando você entrar no templo com um coração de menino. Senhor, me diz o que eu estou fazendo de errado. Senhor, me diz aonde é que eu estou tropeçando na tua lei. Senhor, me diz porque eu estou tão amargurado, tão triste, tão cansado da minha caminhada. Deus, por que eu quero desistir de fazer a tua vontade? Me explica, Espírito Santo. E Ele vai ter o prazer de explicar para você, de explicar para mim o porquê o nosso prazer em estar na sua presença está acabando. Tem dias que parece que a nossa adoração e a nossa força vai minando dentro da gente. Se ela está minando, irmão, alguma coisa está acontecendo e você precisa entender o que está acontecendo. Peça explicação ao Espírito Santo. Na maioria das vezes, não é porque ele se apartou, é porque você se distanciou, é você que se aparta, é você que fica com seu coração contaminado pela vaidade deste mundo e se afasta dos caminhos de Deus. Deus, o Senhor prometeu, mas eu não estou vendo nada ainda. Espera, aguarda e confia. Pode ser que a promessa não tenha se cumprido porque você não está da maneira que o Senhor quer. Reconheça e volte para o lugar que o Senhor te chamou. Ou pode ser que é o tempo de tribulação ou de provação até que Ele te abençoe e te entregue aquilo que você almeja. Aguarda no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Para de olhar para a vida de quem você não tem que olhar. Aleluia. E aí ele vai dizer: a quem tenho eu no céu além de ti? No final das contas é burrice minha ficar zangado com Deus, porque eu não tenho mais ninguém, eu só tenho a Ele. Aleluia. Afinal de contas é burrice e eu me desviar, porque quem tenho eu no céu além dele? Eu não tenho mais ninguém. Burrice minha é se apartar, porque eu não tenho ninguém para cuidar de mim, a não ser o Senhor. Porque ainda que um pai e uma mãe rejeitem a um filho, o Senhor nos recolhe para Ele. Você não tem ninguém além do Senhor. Mas eu tenho a minha família, irmã. Você tem até uma vírgula, um ponto. Está do seu lado, mas você não sabe até quando. Qual vai ser o momento que o Senhor vai chamar o nosso parente, o nosso cônjuge, o nosso filho. Nós não sabemos. Somos todos ervas do campo. E se o Senhor tirar tudo como Ele tirou de Jó? Aparentemente ou praticamente até a esposa dele Ele perdeu, porque a mulher se vira contra ele. Ah, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Jó não tinha ninguém. Não tinha filho, não tinha criado, não tinha dinheiro, não tinha fazenda. E a mulher que ele tinha o rejeitava.
Quem Jó tinha a não ser ao Senhor? Quem nós temos a não ser ao Senhor? Nós valorizamos tanto essa carne, essa matéria. Chegamos ao ponto até de adorar, idolatrar pessoas. Idolatramos maridos, idolatramos esposas, idolatramos filhos, idolatramos ministérios, idolatramos trabalho, idolatramos. Não, eu não idolatro nada não. Faz só uma análise no seu coração. Será que não tem idolatria no seu coração? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu acredito que Asaf estava chegando em um ponto de idolatria. Quando ele tira Deus do centro e começa a invejar, ele está agora adorando ao Deus desse século, a Mamon, a vaidade, a luxúria. Ele tira Deus do centro. Quando nós tiramos Deus do centro, estamos adorando outra coisa. Quem é o seu Deus? Tem coisas, irmãos, que Deus não aprova e nós temos que nos afastar. E não adianta fazer birrinha com Deus assim, não. Ah, isso é demais. Se Ele é Deus na sua vida, se Ele é Deus na minha vida, e Ele disse, se afasta, para de fazer. Nós temos que nos sujeitar, porque Ele é Deus acima de tudo. A que Deus você está querendo agradar? Asaf não estava mais querendo agradar ao Deus que criou os céus e a terra e que ele tinha escrito vários salmos para esse Deus. Ele está agora contemplando o Deus da vaidade. Mamon está agora ardendo no coração de Asaf. E muitas vezes nós estamos assim, porque Deus não abre a porta. Porque estamos comendo todos os dias batata. Estamos comendo todo dia ovo. Adora o Senhor. Mas o Senhor faz o outro comer pernil e churrasco todo dia. Eu só como ovo. Come teu ovo e glorifica a Deus. E para de invejar aquilo que não é para você. Meu Deus. E muitas vezes nós invejamos. E sabe o que a gente faz? Por não nos contentar com aquilo que Deus nos deu, a gente se vende ao sistema. A gente se vende ao mundo. A gente se vende aquilo que a gente sabe que não é certo. A gente sabe que é errado. Mas para ter aquilo que a gente deseja, a gente se contamina e a gente se vende. Não se venda. Deus te chamou para fazer a diferença. Como Asaf vai se perguntar, de que adianta eu me purificar para o Senhor? De que adianta eu me separar? Adianta sim. Aleluia. Aleluia. Lá não vai entrar nada imundo. Glória a Deus. Lá não vai entrar na Nova Jerusalém nada que contamine a Nova Jerusalém. Só vai entrar aqueles que estiverem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não se contamine, não se venda. Pode doer, pode ser ruim agora. Você não ter vantagem em algumas coisas, mas aguenta e suporta. Glória a Deus, aleluia. Para terminar a mensagem, eu quero comparar Asaf a Pedro. Jesus está dando um discurso duro. Alguns discípulos começam a se apartar e a ir embora. E Jesus vai perguntar aos seus 12: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir? Vocês podem ir embora. Jesus, Ele não precisa de multidão. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não está buscando casa cheia. Ele está procurando pessoas que abram mão de sua própria vida. Pessoas que abram mão das suas vaidades. Pessoas que abram mão de si para adorá-lo em espírito e em verdade. E Pedro vai fazer a pergunta para Jesus. Vou trazer a palavra de Pedro como se fosse Asaf. Ele vai dizer para Jesus: a quem tenho eu no céu além de ti? Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Uma coisa que as pessoas fazem com Jesus é o seguinte: usam o discurso de Pedro. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando elas estão cansadas, quando elas estão fadigadas, elas querem ir para o templo para ouvir uma palavra que aquiete o coração, porque elas sabem que só Ele tem as palavras de vida eterna. Mas quando chega o momento de se apartar daquilo que Ele quer que se aparte, sai fora, porque o Evangelho é duro demais, o Evangelho é pesado demais, o Evangelho não é para mim não, o Evangelho é para aquele filho de pastor, filho de pastora, é para essa irmã que prega, o Evangelho é para todos aqueles que, quando ouviram uma verdade,
O evangelho é para mim, o evangelho é para você. Só que tem uma coisa, irmãos. Eu tenho uma notícia. Eu sei que você já conhece a notícia. Não serão todos que vão entrar por aquelas bodas, por aquelas portas. Só aqueles que resistirem às tribulações. Às vezes pensamos que a tribulação é resistir ao diabo. Não, é só não falar um palavrão. É só não isso, é só não aquilo. É resistir renunciando todos os dias. Todos os dias. E quem faz a separação não sou eu, ainda bem. Quem faz a separação é Ele. Ele conhece o meu e o seu coração. Renuncie hoje à sua vaidade. Eu não sei qual é a sua vaidade. Eu sei, em parte, quais são as minhas vaidades. O que eu tenho questionado ao Senhor no meu particular, mas Senhor, e isso e isso. E o Senhor me dá essa resposta essa noite. Aleluia. Renuncie às suas vaidades. Renuncie àquilo que está azedando o seu coração. Asaf vai dizer, meu coração se azedou. Meu Deus. Meu coração ficou azedo. O que está azedando o seu coração e fazendo você murmurar e entregar o seu culto para Ele de qualquer jeito? Ah, eu conheço gente assim, irmão. Eu conheço, muito próximo a mim. Eu não vou citar nomes, né, porque é antiético. Desse jeito. Deus fala toda vez que vai fazer, Ele não faz. Pra que eu vou ficar me dando assim pro Senhor? Cuidado com as suas palavras. As pessoas falam isso. As pessoas, quando elas não falam, elas guardam no coração. De que adianta? Eu vou resolver do meu jeito mesmo. Deus não resolve. Ele demora demais. Ele demora demais para resolver. Há quanto tempo que eu estou vivendo isso? Minha irmã, você está vivendo isso há muito tempo por sua culpa. Não é culpa de Deus. Porque nós vivemos o nosso bololô da forma que nós queremos e queremos que Ele resolva assim. Muda a sua atitude. Muda a intenção do seu coração. Se converta ao Senhor e se arrependa. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos voltar ao arrependimento. O Senhor Espírito Santo tem falado muito isso comigo. Eu tenho ido em muitas igrejas. Eu tenho visto muitas coisas. E o Senhor tem falado comigo no meu íntimo. Filha, é necessário o arrependimento voltar para dentro da minha casa. É necessário a vaidade sair dos altares. É necessário o meu povo se arrepender. É necessário, irmãos. É necessário. Deus não procura os vaidosos, os que falam melhor, os que cantam melhor. Não! Ele quer os adoradores. E quando abrirem a sua boca, não venham falar de vaidade do seu coração, mas aquilo que Ele mandou dizer. Não venham falar daquilo que acham, é daquilo que Ele mandou falar. Se Ele não mandou falar, não fale. Porque estamos contaminando a casa do Senhor. Asaf primeiro foi se reparar ao altar dele. Foi se purificar. Ele, opa, peraí, eu tenho uma brecha. Eu tô com inveja. Eu tô com vaidade. Eu tô cantando, eu tô adorando, mas eu tô cheio de mim. Eu tô cantando, eu tô adorando, mas eu tô querendo aquilo que não é pra minha vida. Eu vou me consertar. Asaf se conserta e ele termina. Ele termina dizendo, eu entendi tudo, Deus. Eu entendi qual é o lugar dos soberbos, dos orgulhosos. Eu entendi, Senhor, para onde eles irão. E eu não quero ir para lá. Eu me arrependo. A quem tenho eu no céu além de ti? E Asaf volta a queimar de primeiro amor por Deus. Precisamos voltar a queimar de amor pelo Senhor. Voltar a louvar, voltar a pregar, voltar a dirigir, voltar a sentar, voltar a levantar com o coração verdadeiro, queimando de amor por Deus. Ele vai dizer, Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Nós precisamos voltar a amar ao Senhor acima de tudo. Quando nós amarmos Ele acima de tudo, tanto faz o ter como não ter. Tanto faz se eu sou privilegiada ou se eu não sou privilegiada. Tanto faz se eu tenho honra nos primeiros lugares ou se eu não tenho honra. Tanto faz, porque quem tenho eu no céu? Além de ti. Meu Deus. Nós nos desviamos, irmãos, porque estamos olhando para o lugar errado. Olha para Jesus.
olha para Cristo. Amém? Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Senhor Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdoa nossas vaidades. Nos perdoa porque nós estamos ficando cheios de nós, nós estamos nos esvaziando de Ti e não percebemos. Nos perdoa, Senhor Espírito Santo, porque nós não falamos mais de Ti como antes. Antes, quando falávamos de Ti, nós chorávamos. Nós ficávamos com o nosso coração quebrantado. Quando contávamos milagres, Deus, nosso coração se enchia de força. E hoje, quando falamos de Ti por uma religião, Pai. Falamos de Ti, Senhor, porque queremos parecer religiosos. Queremos mostrar que somos da igreja. Não, Senhor, nos perdoa. Nós não queremos falar de Ti por causa disso. Queremos falar de Ti porque o Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas. Amém, Deus, como Asaf, Senhor, ele ouviu a palavra e ele entendeu que ele não tinha que invejar a prosperidade do ímpio. Nos faça entender, Deus, que nós não temos que invejar nada de ninguém. Nem do ímpio, nem do santo, nem do justo, do injusto. Não temos que ter inveja. Pai, se estamos invejando, olhando para a janela errada, nos visita nessa noite, Deus. Amém, Senhor. Nos liberta. É culto de libertação, ó Deus. E precisamos fazer como Asaf fez. Foi sincero. Ele usou de sinceridade com ele, com o altar. Ele falou, eu quase me desviei. Deus, estamos às vezes quase nos desviando, porque estamos olhando para fora. Nos ajude, Senhor, a voltar a entrar no templo com coração diferente, com coração de adorador. Eu te peço nessa noite, Deus, em concordância com os meus irmãos que te amam, tira do nosso meio toda vaidade, vaidade ministerial, vaidade, Senhor, inflamação de ego, tudo aquilo que não te glorifica, tudo aquilo que não te exalta. Todos estamos aqui, Deus amado, do maior ao menor para servir. Que possamos servir com coração de adorador. Que tudo que fizermos venha ser para te adorar. Ninguém aqui é maior e melhor do que ninguém. Somos todos servos do Senhor. E eu te peço, tira desse lugar tudo aquilo que não te glorifica, tudo que não te exalta, Deus. E o Senhor vê melhor do que o homem. O Senhor enxerga o que nós não vemos. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos ajude, Senhor, a caminharmos com o coração sincero, Deus, para irmos em direção à Nova Jerusalém. Abençoa cada um dos meus irmãos. Eu não sei, Pai, quem está com o coração amargo, coração azedo, coração triste, porque se desviou por alguma coisa que aconteceu, Pai, em algum lugar, em alguma igreja. Mas cura esse coração, Senhor. Move esse coração em arrependimento e ajuda este homem e essa mulher a voltar a te servir, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entregar a oportunidade, eu queria fazer uma pergunta. O Espírito Santo me move a isso. Alguém que se apartou, alguém que precisa fazer um acerto de contas com o Espírito Santo. Você que deixou de pregar, de cantar, deixou de sentar e ouvir a palavra. Você sabe que essa palavra que o Senhor está te chamando. Eu quero te convidar. Nós queremos orar por você. A caminhada não é fácil, a caminhada ela é difícil. Nós passamos por muitas situações difíceis, nossa fé ela é provada. E tem momentos que nós nos afastamos. Nós nos afastamos. Não é porque a gente odeia Deus, não é porque a gente não quer. É porque acontece. Eu quero te convidar a vir para o altar. A igreja vai orar por você. Não se envergonhe. Venha. Porque a oração dos justos pode muito seus efeitos. A igreja quer orar para você, para que você consiga afirmar os seus passos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não vou entregar o microfone porque o Senhor está me incomodando. Eu quero que essa moça venha no altar, essa moça de branco. Você. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia.